Não sei se Obrigado. temos perguntas. Obrigado. Susana, podéis hacer alguna intervención si queréis recapitular o matizar alguna de las cuestiones que habéis comentado. Y antes de comentaros, ¿no?, cuál es la próxima actividad y tratar también de cerrar la reunión con, digamos, con una visión más completa de la que hayáis podido, en este caso, transmitir, que ha sido mucho, ¿no? Lo que intento es, si os quedó algún cabo pendiente, algo suelto, algo que no habéis dicho, podéis comentarlo ahora. Obrigada. Não sei se algum dos colegas tem alguma questão que queira levantar. A Inês, o Leonardo, o Joaquim, por favor. Eu tenho uma para o Joaquim, que é relativamente portanto, à indústria das conservas, se é possível verificar algum tipo de investimento estrangeiro nas fábricas, isto é, se nós tínhamos empresas estrangeiras a laborar no Algarve, era isso que eu queria perceber, e se nós conseguimos periodizar isto é, se há mais no período do século XIX, se há mais ali no período da Grande Guerra, se há no período já ali a chegar ao Estado Novo. Portanto, era essa a minha questão. Para a Inês, também uma breve questão, que é, do ponto de vista das políticas de abastecimento alimentar, peço desculpa, se a sociedade civil era convocada, ou seja, instituições que já existiam antes, por exemplo, sindicatos agrícolas ou cooperativas, se efetivamente elas eram convocadas para este esforço. E para a Susana, não é uma pergunta, mas é só uma adenda. Se precisares deste livro de gados do Paula Nogueira, eu tenho, portanto, é só dizer. E era isto. Obrigada. Inês, não sei se queres começar ou se começa o Joaquim. Eu posso começar, não tem problema. Força, força. Sim, tens razão. Desde o princípio que, aliás, os primeiros conserveiros, portanto, que criam aí, fundam fábricas no Algarve e no país, são espanhóis, Ramírez, são italianos, Coco. Há um Kovac em Lagos que eu nunca mais ouvi falar, portanto, família que desapareceu. Há muitos franceses, na altura que aparece, portanto, aqui as fábricas já adiantado o século XIX, em que em França há uma grande quebra também de pesca. Muitos franceses vêm para Setúbal, para o Algarve, muitos, e essas fábricas vão se manter praticamente, pelo menos até 1945, à vontade, né? Nós temos o Feu, por exemplo, né? Que é espanhol, temos Ramírez, que ainda existe lá para Matosinhos, os netos, né? Portanto, e sobrinhos, possivelmente, do Sebastião Ramírez, etc., né? E, portanto, deve haver mais, que eu agora não me recordo, só tinha que ir ali aos apontamentos. Mas há muitos, quer dizer, os portugueses vão aparecer mais tarde. Há muitos soldadores que se tornam, digamos, fabricantes de conserva, porque era relativamente fácil fazer. Quer dizer, eu no Algarve eu não conheço, mas já ouvi falar que em Setúbal havia fábricas nos barcos. Portanto, eles arranjavam ali os materiais para poder soldar, porque é o principal da lata, estar bem soldada, e depois com o tempo, evidentemente, claro, em grande escala e as grandes fábricas, aí já era necessário mais capital, e então aparecem portugueses, como o Judice Fialho, que já ouviste falar também, não é? Julgo que ele também tinha conservas que não eram só de peixe, e outros, portanto, que vão ao longo destes anos vão surgindo. Sim, mas fundamentalmente o início são conserveiros ou capitalistas, se quiser,
portanto, espanhóis, franceses, italianos, que vêm e um austríaco, que eu não sei como é que ele vem, né? Que aparece em Lagos, por volta, talvez antes um bocadinho da Primeira Guerra Mundial, mas é uma família que depois desaparece. E o engraçado é que, por exemplo, o Cook, que eu entrevistei na altura, eram famílias, uma foi para Lagos e outra foi para o Portimão, para Olhão. Até há pouco tempo eles estavam lá, quer dizer, a fábrica desapareceu, né? E as famílias deixaram os filhos, etc. Pronto, foram para advogados, etc. Não quiseram sujar as mãos, portanto, no peixe e, portanto, foram para outra vida mais limpa, digamos assim, né? Mas sim, são grandes e importantes, muitos estrangeiros, sim. Obrigada, Joaquim. Inês? Obrigada, Leonardo, pela questão, porque realmente eu também gostava de perceber isso. O que eu consigo avançar para já, ao nível destes organismos, e não é feito nenhum inquérito, percebes? A estas questões neste período. No entanto, são criados alguns órgãos consultivos, estavam naquela tabela, se quiseres eu depois posso mostrar e identificar quais é que eram, mas por norma não tinham assento desses setores da sociedade. Não estou a dizer que eles não tenham participado, a nível legislativo não se verifica, mas eu também ando à caça para tentar perceber, porque era interessante conferir se isso de facto acontece, tendo em conta que há pressão de associações de produtores e tudo mais para se recuarem a algumas medidas, certamente que, sobretudo se calhar a nível camarário, e a Susana se calhar conseguirá responder a isso melhor do que eu, se calhar há esse esforço de articulação com a sociedade civil para tentar pelo menos apresentar propostas e arranjar soluções. Deixando a questão em aberto, porque lá está, ainda não consegui conferir isso, eu acho que apesar disso é interessante a nível local, falando concretamente das comissões concelhias e distritais, quando é criado o comissariado dos abastecimentos, sendo que essas comissões, muitas delas já são uma continuidade das comissões de subsistências, elas quando são criadas com o objetivo de ter o assento, além de nelas terem assento, além da autoridade dos poderes locais, o administrador do concelho, depois com diferenças entre as concelhias e as distritais, e também há diferenças a nível do que compete a cada uma. As distritais, por norma, não executavam tanto. Quem executavam eram as concelhias. E nessa composição, na composição dessas comissões, não só têm assentos o poder local, como têm também assento representantes das classes produtoras, de comerciantes. É suposto ter uma, eu até posso dar aqui um exemplo, por exemplo, uma comissão, a comissão de concelhia, a comissão distrital, ou as comissões distritais tinham, além do comissário distrital e procuradores da Junta Geral do Distrito, tinham 2 representantes de cooperativas de consumo ou 2 consumidores, um agricultor, um industrial, um comerciante, e as concelhias também andavam em torno desta congregação de vários setores da sociedade. Agora, na prática, se isto depois se efetivou, nós sabemos que é outra questão, não é? Em letra de lei parece perfeito. Desculpa, Joaquim. Posso dizer uma coisa? Eu não percebi, esqueci-me já da questão dele, mas em relação a inquéritos, eu sei que há um decreto que eu li até há pouco tempo sobre os celeiros municipais. Para fazer um inquérito aos celeiros municipais, não é? O resultado desse inquérito eu nunca vi, não sei se é publicado ou não. Eu, no meu trabalho, tenho, mas já julgo que é de 1919, a conta corrente dos celeiros, praticamente todo o país. Eu tenho aqui do Algarve, né? Que havia praticamente em todas as localidades, né? Mas é provável que outros organismos possam ter também inquéritos. Não sei se de facto existirá ou não, né? Agora, sim. Eles podem ter mandado, agora se foram publicados ou não, ou se foram provavelmente poderia ser um pouco
pôr em xeque alguém, digamos assim, e que isso, mas se calhar está para algum ministério, há muita coisa que está para aí que a gente nem faz ideia, não é? Sim. Essa dos celeiros, só para responder aqui, articular aqui com o Joaquim, essa dos celeiros, eu por acaso quando estava a falar de inquéritos, é um inquérito assim geral às condições do país para dar resposta ao problema de forma integrada. Não há assim um grande inquérito, excepto já em 25, quando é criado o Conselho Económico Nacional para aquela malta toda, e aliás, nesse conselho tem assento o Linhares da Lima, que vem ser o promotor da campanha do trigo e que na altura era diretor da manutenção militar, e ele é chamado para reunir com uma comissão para apresentarem de uma vez uma proposta que desse resposta a este problema. Provavelmente existem outros, assim de forma integrada, que analise e proponha de facto alguma coisa em concreto para sanar o problema, não há nada, mas em termos de organismos mais específicos como esse dos celeiros, é capaz de haver, e esse dos celeiros tinha a ver com o facto dos celeiros estarem a dar prejuízo ao Estado. Nesse sentido... Eu não sei qual é se é o que está correto ou não, mas é uma questão, quer dizer, tem muitos números, né? Portanto, muitos cálculos, portanto, há ali qualquer coisa que eles não estavam certamente a funcionar, aliás, nunca funcionaram bem, diga-se de passagem, né? Na minha opinião, né? Porque os produtos, o preço dos produtos não teve grande alteração por causa dos celeiros ou não. Portanto, não... Deixem-me só dizer uma coisa em relação ainda ao abastecimento. E é uma questão que eu tenho vindo a falar com a Inês, que é: o país vai se desmultiplicando em organismos mais ou menos públicos para resolver um problema que diz respeito a todos, sem que haja por parte do governo central a capacidade de resolver nas suas múltiplas variantes um problema que é de todos. Porque se estivermos a falar de Lisboa, estamos a falar de dificuldades de abastecimento e de fome, mas se formos para o interior do país, e isso é bastante visível, as questões dos ciclos de fome e da agricultura muito de subsistência é ainda mais brutal, e o Leonardo falou sobre isso, não é? Ou o Joaquim. Portanto, estamos a falar de um país, e isso, em termos de indústria do frio, é muito claro, que não só não tem capacidade para produzir, mas não tem capacidade para se organizar em termos de estrutura para fazer valer o essencial à população, que é a sua alimentação. No Algarve, na Primeira Guerra Mundial, há fome. E mesmo que haja muito peixe no mar, eles não compram, porque o peixe não é para eles. O peixe está caro. É para as fábricas, 80% ou 90% compram nas lotas todo o peixe. As pessoas não quer dizer, quem é que comprava, quer dizer, uma sardinha, não havia capacidade económica para isso. E havia o grande substituto do pão aqui no Algarve, noutras regiões será outro, era o figo. Uhum. Que ainda por cima era exportado em grande quantidade e que, portanto, também esses comerciantes ganharam bastante dinheiro, e há decretos, e há a legislação sobre isso. Para a população será 70%, para exportar 30%. Portanto, a Inês sabe disto, não é? E tantas coisas eram assim. E havia revoltas, não é? Como nesta parte em que a Inês está estudando, eu também tenho umas coisas mais ou menos avançadas, carestia de vida e, portanto, dificuldades económicas de poder, digamos, subsistir, de 1919 a 1926, pelo menos aqui no Algarve, há perto de 30 greves. Há algumas não só por isso, mas principalmente uma boa fonte, não sei, não é só os jornais, mas aqui é a correspondência do Governo Civil. Portanto, quer dizer, é uma fonte importantíssima para nós sabermos o que era a situação, porque eles aí têm que, quer dizer, eles mandam para o Ministério, a gente também tem que ter cuidado se eles mandam para favorecer a eles próprios, senão, não é?
portanto também eles têm algumas, possivelmente alguns constrangimentos, mas de facto é um período 19 a 26, é tão mau, se calhar com 14 a 18. Não Bom, sei, né? obrigada. Menos, né? Miguel, nós continuamos aqui em alegre conversa. Sí. Sí, no, obrigado, Susana, Joaquín, Leonardo, Inés, también a Elena, a Carmo, a Fernanda Rolo, a todos. Yo creo que queda felicitaros, ha sido un magnífico encuentro. Hemos, digamos, tenido la oportunidad, ¿no? Y el placer y el gusto, ese patrimonio con gusto, ¿no? Que es el leitmotiv, ¿no? de estos encuentros de cara a las 23 Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial que celebraremos en Gijón del 29 de septiembre al 2 de octubre. En este caso nos habéis ofrecido ese panorama desde Portugal de las industrias alimentarias, de territorio, de historia, de sostenibilidad y agradeceros profundamente esta posibilidad que tendrá su correspondencia en nuestro canal Incuna, donde se podrán seguir todos estos repositorios digitales y también en una publicación que ya quedamos con Susana y Fernanda en ir preparando, al igual que todo el conjunto de actividades de este año, ¿no? Dedicado al patrimonio con gusto a las industrias alimentarias. E, Miguel, peço desculpa interromper. E fica já aqui o convite que o próximo webinar será numa casa de fados com o painel que está aí atrás de ti, que nós estamos a ver, porque nada como experimentar o próprio resultado deste património industrial à mesa, não é? Como estávamos a falar esta manhã, para percebermos mesmo bem do que é que estamos a tratar. Sí, excelente. Excelente. Comentaros también que el lunes 5 de julio, dentro de unos días, tendremos la oportunidad de tener el tercer encuentro, en este caso desde Leibniz, desde la Universidad Hannover, en Alemania, donde trataremos un tema general que es Circular Territories. Hablaremos de la economía circular, de la planificación urbana, de aspectos de la alimentación ligado a la innovación social y a nuevos productos y a nuevos procesos. Y tendremos la oportunidad de que participen también en estos encuentros, en las Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial, investigadores, profesores interesados de los 5 continentes. Tendremos la Universidad de Canterbury, de Nueva Zelanda, desde Hannover, desde la Universidad de Génova, desde Colombia, desde Sicilia, desde aquí de España, y el 5 de julio desde las 8:30 de la mañana, hora española, hasta las 6 de la tarde, prácticamente 8 o 9 horas, tendremos la posibilidad también de debatir, reflexionar sobre la economía circular y el Circular Territories. Obrigado nuevamente, hasta pronto y continuaremos en este trayecto en el año 2021 del Patrimonio con Gusto. Obrigada, Miguel. Foi prazer para nós.